falar de um assunto aqui muito importante, porque, Vini, nesse final de... Nesse carnaval, a gente percebeu que o trânsito estava fluindo melhor. Teve gente que achou que as cidades da região dos lagos estavam vazias. Mas eu fiquei me questionando se isso é sinônimo, se congestionamento é sinônimo de volume de pessoas ou de má gestão de mobilidade urbana. E aí a gente convida o Major Mota, que vai fazer uma reflexão em cima desse tema, além de falar também sobre os dados, porque ele já, ali nos bastidores, apontou que em comparação com 2026, 2025, melhor dizendo, esse ano de 2026 foi melhor do que ano passado, não foi? Foi, eu diria até muito melhor, né? Infelizmente a gente tem a ideia de que redução é boa, só quando na verdade a gente na Polícia Rodoviária trabalha com um sistema de visão zero, que é o quê? Nenhuma morte e nenhuma lesão é aceitável. A gente trabalha legal. sempre com o zero. Pra gente é muito ruim. Pra todo mundo, né? Mas pra gente a gente trabalha sempre do zero. Você ter uma redução é boa, é ótima na verdade. Só que a gente tem que pensar sempre, a nossa meta é sempre zero. Em números absolutos, eu diria que de sábado a terça, a gente teve uma redução de 26% no número de acidentes e 27% no número de vítimas. Pô, isso é positivo. É considerável, é muito considerável. Isso aí se deve, obviamente, à nossa fiscalização qualificada em relação ao ano passado. Essa gestão já estava no CPRV no ano passado. Aprendemos, né, com coisas que a gente poderia ter aprendido. Melhoramos a fiscalização, melhoramos a orientação aos motoristas. A gente fez ações de educação durante todo o feriado. E o mais importante, eu acho que o motorista, com o tempo, ele vai entendendo, né, que excesso de velocidade, bebida de direção, crianças, né, no dispositivo de retenção, isso é um processo que reduz de fato a lesões e mortes no trânsito. Havia uma preocupação muito grande por causa dos radares, né? Sim. Os radares foram removidos, até agora não foram recolocados. A gente, inclusive, está querendo saber o que aconteceu. Tem história de que perdeu o contrato, está tentando fazer outro. Mas, para quem circula por aqui, a gente sabe que esse radar ajuda a diminuir a velocidade do motorista, ele fica mais atento e ajuda a evitar acidente. Mas a gente percebeu que, embora os radares não tivessem sido recolocados, esses números foram favorecidos. O que explica isso? Qual será o motivo? Na Planejamento? verdade, não só. A gente, na ausência do radar fixo, a gente trabalha com radar móvel. Esse radar móvel, eu acredito, inclusive, que ele dá uma redução até maior na velocidade do motorista. Porque quando ele vê o radar fixo, ele já está passando sempre naquele ponto e ele já sabe qual que é o local que tem um radar. Não, aqui tem um radar. O Waze já fala, né? Os aplicativos, já tem um radar aqui, já tem um radar ali. As nossas operações com o radar móvel, todos eles estão no site do DR, né? De acordo com a resolução do CONTRAN. Só que a gente faz em locais... onde o Waze às vezes não avisa. Não avisa. Então até o Waze pegar, por exemplo, a gente tem pontos na nossa rodovia na RJ 106, lá na parte de São Gonçalo, que a gente faz operações junto com o DR, e num período de 8 da manhã até as 16, a gente teve jeito de fazer 2.500 autuações. Caramba, meu. 2.500 autuações por excesso de velocidade, usando o radar móvel. Caramba, hein? Olha Ou seja, só, gente. todas as pessoas que respeita. passaram ali, né, excederam a velocidade. Então, o advento do radar móvel, né, na verdade, a gente poder lançar a mão dessa ferramenta, pra gente é ótimo, porque a gente está conscientizando o motorista. A Polícia Militar, ela não está interessada em momento algum em recolher esse dinheiro dessa multa. A gente não tem interesse em aumentar nossa capilaridade para poder aumentar a arrecadação. Essa não é a ideia. A nossa ideia é conscientizar o motorista. A gente faz estudo, a gente verifica nos pontos que tem maior quantidade de sinistro e vai colocar esse radar móvel justamente para o cara tomar aquele susto e na ida ele tomar a infração, mas na volta não vai tomar mais. Então, se ele sentir que... eu vi que a gente geralmente tem ali na Via Lagos, na RJ 124, a gente tem alguns pontos de operação com radar. Em São Pedro também a gente tem operação com radar. Arraial a gente tem operação com radar. Pra quê? Pro cara ver o que tá acontecendo em locais que ele não sabe que teria aquele radar ali, aquele radar móvel. Pra quê? Durante todo o trajeto eu falo assim, não, eles estão operando com radar, já vou reduzir a velocidade. Então acho que isso é
uma ferramenta interessante para a polícia. Agora, a pergunta que eu lhe faço, eu percebi, pelo menos aqui em Cabo Frio, a gente acompanhou os bastidores, muitas reuniões do 25 BPM, com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Mobilidade Urbana, com o objetivo de evitar o caos que foi no Réveillon. E você acha que foi assertiva essa movimentação? Totalmente. Deu certo em termos de mobilidade? Porque a pergunta que eu iniciei, veio menos gente ou era a logística de trânsito estava bem planejada? Não teve menos gente. A gente pode, desse controle que a gente tem na rodovia, a média é igual. A gente não tem redução de fluxo. Na verdade, olha aí, tá vendo? A quantidade de fluxo ela foi exatamente igual. Só que como a gente trabalha com a rodovia, se você vê a rodovia lotada, é por quê? Porque o acesso à cidade está complicado. Olha aí, então tá você... vendo? Obviamente você vai ter o engarrafamento na rodovia. Porque as pessoas falha da mobilidade, então. Mas é a gestão do tráfego da cidade. No Réveillon que a gente teve, eu lembro exatamente, por exemplo, da cidade de Búzios, ali da cidade de Arraial. Virou caos. Virou um caos. Né? Controlado. Mas acontece que, de fato, a gestão de tráfego ali ela não foi 100% satisfatória porque tivemos problema de tráfego. De pessoas estacionando na calçada, né? Da má gestão do uso do espaço público. Então, isso foi... Mas a gente tem que entender o seguinte... Ocorreu o erro, e o que a gente fez agora no carnaval? Mudou. Não a gente, né? Enquanto poder público, a prefeitura. Não, no caso de Cabo Frio, como a gente estava conversando aqui no off, eu acho que a gestão dos ônibus de transporte público, né? Que a gente chama de excursão, você trazer eles para um local mais ordeiro, você libera espaço na via. Que é o quê? O espaço que ocuparia, sei lá, 20 ônibus, você consegue colocar 60 carros. Entendi. Então você consegue mais espaço de mobilidade, as pessoas conseguem andar mais. E é um veículo que tem parada para embarque e desembarque. Ele vai querer, como a gente estava conversando, deixar o cara na beira da praia e ficar ali. Quando você tem essa gestão eficiente e inteligente dos ônibus de transporte, né, que a gente chama dos ônibus de excursão, automaticamente você libera espaço na via, automaticamente tem fluidez no tráfego e automaticamente a rodovia fica mais vazia. Então é um sistema muito capilarizado. É como se fosse um organismo vivo, né? Se a cabeça dói, o pé vai doer. Se o pé dói a barriga. Então, assim, a gente tem... É tudo sincronizado. Você quer ver isso, a prova disso que o Major Mota está falando? Quando a gente conversou com o Coronel Leandro, que é o secretário de Segurança e Ordem Pública, ele comentou que, novamente, a Prefeitura de Cabo Frio fechou uma parceria com a Prefeitura de Casimiro de Abreu para aquele sinal de trânsito que fica ali em Barra de São João, para que ele não fechasse. Uma ação simples, mas que ele ficasse direto no amarelo, que é o alerta, para o trânsito ir fluindo. Uma ação simples que resultou em 0 retenção. A gente faz uma operação muito específica ali em Barra de São João, ali naquele viaduto ali na ponte, né? Isso. De ônibus de turismo. A gente tinha viagens que demoravam, né? A gente vai pensar Casimiro, Barra de São João, Rio de Janeiro, que demoram 3 horas. Você tinha épocas que demoravam 7 horas, 8 horas. Por conta apenas daquele trecho. Aquele trecho ali, era comum a gente ver a ponte de Barra de São João completamente parada. Horrível. Por horas. Por horas ali, aquela parte de Unamar. Aí tinha um enfiando, saia do sangue, atravessava. Agora a gente faz uma operação qualificada ali, 100% do tempo a gente tem viaturas ali. Aí, como a gente falou na nossa última conversa, a atuação das guardas municipais é essencial para o trabalho da polícia. A gente não consegue fazer tudo sozinho. São pessoas que são do local, eles entendem a cidade melhor do que a gente, obviamente. E aí a gente trabalha junto com eles, trabalha junto com as empresas de ônibus para quê? Fluidez. E com a fluidez, obviamente, você, em vez de demorar 7 horas, demorar 3, maravilhoso. Né? E aí você tem menos problemas de micro batidas no trânsito. Né? Que é outra coisa que inferniza, né? Exatamente. Aquela batidinha que você tem sem... Barroada, que todo mundo fica discutindo quem é E aí você tem um problema até de evitar um homicídio. Se você parar pra pensar, estresse, né? O cara tá estressado, tá com a família 4 horas ali, o cara tá no celular, bate, dá aquela micro batida, vai discutir no trânsito, o cara vai lá e dá um tiro no outro. Ele não sabe. Então, assim, esse tipo de gestão... Uma coisinha de nada, você vai gerando um problema absurdo. Essa microgestão de tráfego que é feita pelas guardas municipais e controladores de tráfego das cidades, maiores, obviamente, é essencial para tudo. O trânsito fluindo é bom para todo mundo. E, obviamente, a gente estava conversando, isso pode parecer que
a cidade está mais vazia. Quando na verdade ela está mais organizada. É isso. E aí é uma dualidade muito grande. Confusão. Esse é o ponto que eu queria chegar aqui. Porque teve gente ontem, eu saí, conversei com algumas pessoas acharam que o carnaval desse ano estava mais vazio que no ano passado. Porém, os dados da rede hoteleira não mostram isso. Até Arraial do Cabo aqui revelou aí que 95% de taxa de ocupação. Mas ontem o secretário de esporte comentou com a gente que o carnaval de Arraial parecia que estava mais vazio em comparação com o ano passado. Então eu fico nessa dúvida, será que é gestão de mobilidade urbana ou será que realmente é que o turista não veio? Então você acabou de confirmar, o turista veio. Veio O que teve foi sabedoria na hora de fazer esse microgerenciamento foi excelente. Microgerenciamento. Foi excelente. A gente costuma dizer que via parada só é bom pra quem vende água no sinal, né? Biscoitinho Globo também, né? Biscoitinho Globo. Eu adoro comprar aquele biscoitinho Globo. Engarrafamento só é bom pra quem vende água no sinal. Depois Exatamente. eu fico com raiva tirando aquele farelo do banco. Vamos falar de... Eu na barriga, fica caindo tudo. Falar de, assim, comparação com o ano passado, quais são os principais índices que a gente teve uma redução significativa? Acidentes, por exemplo... Não tivemos nenhum óbito de trânsito nesse trajeto aqui de sua responsabilidade, ou tivemos? Esse dado eu não consigo confirmar agora. Eu tive 3 óbitos em todo o estado. Olha, muito pouco, gente. No ano passado vocês tiveram muito mais. Na verdade a gente vem trazendo essa redução, né? Então, assim, esse acidente a gente manteve, né? A quantidade de mortes, infelizmente, só que foi no estado todo, né? Então, a gente tenta manter sempre esse índice o mais baixo possível. Eu achei... No estado todo, a gente teve 5. 5, eu acho que... Claro que... A meta é 0, né? Claro, como você disse, o ideal é ninguém morrer, mas... Exatamente. Pelo menos a gente pensa... Agora, tem uma coisa assim, como é que foi o uso do acostamento? Sim, a gente teve uma quantidade significativa de autuações nesse sentido. Como eu falei da última vez aqui, a gente ia trabalhar com radar, só que a gente preferiu trabalhar dessa vez com uma demanda muito maior com radar de velocidade. Trabalhamos 100% com radar de velocidade, só que os policiais estavam no acostamento e parece que o policial não tá autuando, porque às vezes você vê a pessoa passando e o policial não tá autuando. A gente registra tudo, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente vai registrando as placas e vai fazendo as autuações. Então, assim, foi uma quantidade muito grande de pessoas aí. Pode parecer que, passou batido. Não passou. Vai chegar lá a autuaçãozinha na sua casa. Principalmente ali na região do 2º Distrito, que a gente vê isso pra caramba ali em Tamoios e Unamar. O pessoal Tamoios e pega Unamar, muito exatamente. acostamento. Pra fazer, tô pegando aqui uma lotadinha, vou deixar um passageiro aqui. Aí nisso já pega e estica uma a gente vê reta. muita moto fazendo também. A gente teve uma quantidade muito grande de motociclistas fazendo esse tipo de infração. O que é muito triste, porque a moto ela vai muito rápido, né? Então, para pegar um pedestre, alguém que está passando, alguém que está prestando socorro no acostamento, que é para isso que o acostamento serve, é bem perigoso. Falando em moto, e os grauzinhos? Como é que foram aí, recente, nesse carnaval? Deram muito trabalho essa molecada que gosta de fazer barulho? Tivemos autuações e tivemos também conduções da delegacia por questão de manobra, né? Perigosa na via. Não aqui na região dos lagos. A gente não recebeu nenhuma demanda nesse sentido, mas na área do estado a gente teve esse tipo de problema. Que são pessoas que fazem esse tipo de manobra perigosa, né, de demonstração de manobra perigosa, foram pegos pela Polícia Militar e, obviamente, foram encaminhados para a delegacia para as medidas aí cabíveis. Teve algum amostradinho que passou ali em frente da unidade de vocês para fazer aquela palhaçada que eles costumam... Desafio, né? Ainda bem que não tivemos esse problema. Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre multas. Em comparação com o ano passado, aplicou mais ou menos multas? Foram mais. Mais multas? Foram mais. O dado concreto, a gente está fazendo o balanço, que a gente vai terminar o balanço depois do Sábado das Campeãs, né? Que a gente pensa carnaval de sábado a sábado. Mas foram até agora, em valores absolutos, foram maiores. As principais multas, acostamento, o que foi? Excesso de velocidade. Excesso de velocidade. E falta de cinto de segurança. Falta de cinto de segurança. O cara pega a estrada e não usa Exatamente. cinto de segurança. A velocidade ainda é uma questão distraída, né? Que você dá uma aceleradinha. Até 20%, né? Até a infração é mais leve, né? Mas o cinto de segurança é algo que é campeão desde sempre. E uso de celular. Eu tenho visto que o uso de celular tem sido um problema muito sério para quem trabalha com o controle de trânsito. A Polícia Rodoviária tem enfrentado esse desafio. Sim. Que é... Principalmente porque a gente tem pessoas que trabalham com aplicativos, com transporte.
como a polícia pode diferenciar quem tá usando o celular para trabalhar no aplicativo e o cara... Porque é difícil, né? O cara bota aquele aparelho aqui... Então, se ele usar assim, na verdade, a infração ela é dirigir sem os cuidados necessários da segurança, né? Só que, na verdade, o que a gente tem é que a pessoa ela não usa nem o suporte. Ela tá dirigindo e tá aqui, ó. É esse que leva a multa. Todos deveriam tomar. Aquele mas, só que, do obviamente, vidro... pelo bom senso do policial, por exemplo, a gente tem um suporte que você é colocado aqui na sua frente. Uhum. Eu entendo que isso é uma infração. Porque se você tá olhando pra cá e não tá olhando pra via. O cara que coloca aqui do lado, durante o... Tá parado no sinal, o cara vai pegar uma corrida, para ali no acostamento, vai mexer. Ok. Mas o cara que tá com aquele suporte, que é na frente dele aqui. O cara que tá com suporte na moto, tá olhando. Só que a gente tem um problema que vai muito além. O policial, ele tem um certo bom senso. Só que eu não acredito que tenha um bom senso do cara que tá com as duas mãos no celular, olhando pra baixo, de moto, olhando pra via e tá aqui, ó. Outro dia eu vi um cara fazer isso de moto. Aí é doideira. As duas mãos no celular. São as duas mãos. São as duas de mãos. moto. Caramba. Eu falei, gente, tá querendo virar notícia pra mim aqui, eu não vou nem fazer o esforço. Aquele tá querendo virar estampa de camisa, né? É isso aí. Papo de estampa de camisa. Quando eu puxei o celular pra filmar, ele disparou, porque... Gente, aí dá muita chance para falta de sorte. Agora, uma dúvida que pintou. Então, se o cara tem um suporte aqui mais ou menos posicionado, por exemplo, aqui à direita dele aqui, isso não é considerado infração? É infração. Porque, na verdade, ele não pode ter nada que tire a atenção dele. Se você for olhar a letra filha da lei, ele mexer no rádio para mexer na música... Já é infração. Ele tá sem atenção ao trânsito, né? Caramba, hein? Sem Os próprios sistemas de multimídia dos carros atuais... Você já mexe aqui no bloqueiam dedo. várias coisas. Exatamente. O meu carro, tipo assim, ó, você precisa autorizar no celular, mas aí mesmo que você pare, ele não aceita a sua autorização porque... Você tá dirigindo, velho. Exatamente. Tem que parar o carro pra fazer isso. O meu carro... E botar no P, né? Exatamente. Carro automático, se você não tiver na posição não P... Não funciona. Ele não funciona. Então, assim, a infração, ela é qualquer a distração. Câmera. Qualquer o distração. meu carro, inclusive, ele bloqueia a câmera do celular. É. Então, se eu tiver com o celular meu conectado também. no multimídia... E começar a fazer uma filmagem, a filmagem sai em branco. O meu também. Meu carro também não funciona. Entendeu? Mas a preocupação é mesmo para esse profissional, esse motorista de Uber, que ele fica ali o tempo todo olhando. Então a gente orientar até o pessoal aí para não correr o risco de levar uma multa. Porque, como disse o Major Mota, depende muito da interpretação do policial, né? Só que o problema é que as pessoas não têm nem o bom senso de fazer esse tipo de coisa, né? O policial, ele entende que, por exemplo, seu suporte tá longe. Você, durante 1 minuto, foi atender aqui uma chamada do Uber, aqui, aceitar a corrida. Olhou o valor, não, o valor tá ok. Atendeu e vai fazer o seu destino? Ok. Só que as pessoas, elas não chegam nesse ponto. Elas estão bem lá atrás. Elas estão lá atrás, elas estão com as duas mãos, publicando, olhando pra baixo, ou às vezes uma mão no volante, olhando pra baixo e mexendo no celular. Assistindo story enquanto dirige. Exatamente. Não à toa, os índices de acidentes, esses pequenos acidentes... Esses pequenos acidentes acontecem por conta disso. Aumentaram sensivelmente desde o uso do telefone celular, né? Outra coisa boa que a gente viu, né, que aconteceu menos, né, isso foi até um monitoramento aéreo que a gente faz com os helicópteros da polícia. Muito mais pessoas indo descansados pra voltar pra casa, né? Geralmente aquele pessoal saía de madrugada, aí o cara bebia até mais tarde, acordava 3, 4 horas da manhã pra poder voltar pra casa. E isso foi reduzido bastante. O pessoal voltou mais cedo. Que bom, né? Descansou. Então, assim... Isso mostra que é um turista mais maduro, mais consciente, mais responsável. Exatamente. Isso talvez seja exatamente, pelo menos aqui em Cabo Frio, não sei em outras cidades da região dos lagos, mas aqui, que as medidas que Serginho adotou enquanto prefeito, como, por exemplo, o aumento da taxa de ônibus de excursão, a proibição da caixa de som, a proibição da garrafa de vidro, fez com que até a turma do orégano, né, e as calopsitas do orégano estão tomando dura na praia. Então, isso são ações que, de certa maneira, tornam um espaço desagradável para essa turma que é vida louca, né? Sim. O que a gente costuma dizer, né? Qual é o tipo de pessoa que você quer trazer para sua cidade? Você quer todo o dinheiro, independente de quem venha? Não vale a pena. Não vale a pena. Por quê? Você vai trazer esse dinheiro para o comércio, você vai gerar a sua economia, mas e o dispêndio de dinheiro que você vai ter com segurança, o dispêndio que você vai ter com hospital público, como a gente falou?
Vale a pena? Ou você tá pegando esse dinheiro para gastar ali? Não é melhor você pegar... Você tira esse com uma dinheiro- mão e dá com a outra. um né? turista qualificado, né? E a gente não tá falando aqui de renda, não tá falando se é pobre, se é rico. É, É. o tipo de pessoa, Eu concordo. é o tipo de turista. Você quer o dinheiro do cara que tá aqui pra fazer qualquer coisa? Ou você quer o dinheiro do cara que vai vir aqui, vai dar dinheiro pra cidade, vai movimentar sua economia e vai embora respeitar- tranquilo? Vai respeitar o meio ambiente, respeitar as regras Exatamente. de trânsito, passar numa faixa de pedestre, Vai parar. Exatamente. Entendeu? Estacionar o carro no local adequado, respeitar, não jogar o carro na calçada, na frente da garagem de garagem outra dos pessoa. outros. Isso são. Eu devo admitir que esse carnaval eu não vi uma coisa que a gente costumou ver nos carnavais dos outros anos, que é essa prática de parar o carro em qualquer lugar, não respeitar nada. Eu percebi que o cinturão preparado pela prefeitura ali na Orla funcionou. As pessoas estavam respeitando, né? Sim. E o chamamento também da prefeitura para que as pessoas procurassem evitar ao máximo o uso do carro na hora de se locomover internamente. Acho que isso também surtiu efeito. Com certeza. E, de certa maneira, garante uma permanência com mais qualidade, né? Ah, com certeza. E como a gente estava falando do próprio micro acidente de trânsito ali, aquele micro sinistro que acontece, aquela batidinha que acontece, você parar o carro na garagem de alguém, você pode evitar também um homicídio. A gente como policial, a gente tem que pensar no sistema. Você vai parar o carro ali, o cara vai ficar nervoso, vai danificar o carro, daquilo ali vai gerar uma briga, daquela briga vai gerar outra coisa, É e no verdade. final o resultado é sempre o mesmo que a gente já sabe. Já tem pessoas alcoolizadas, a gente já está num período que as pessoas já, obviamente, consomem mais bebida alcoólica. Isso para virar uma tragédia é nada, né? Então a gente tem que pensar sempre. Então as ações da prefeitura, né? A gente pensa sempre em polícia. Importante, polícia está aqui para poder ajudar qualquer pessoa da população. Só que as ações de prefeituras, ações de guarda municipal, ordenamento urbano, microgerenciamento de tráfego, isso são medidas de segurança que a gente não tem nem ideia de onde pode chegar. Ajuda a evitar um colapso, né? Totalmente. Agora, falando em ações do CPRV, vocês também têm um papel muito importante na hora de evitar que as drogas entrem, atravessem aqui, venham para o nosso lado aqui. Em termos de apreensão de drogas, tem esses índices? Houve redução, aumento? Como é que foi esse dado? Fizemos boas ocorrências. Como eu falei, a nossa métrica é sábado a sábado, né? Ainda não fechou? Não fechou. Então, porque a gente entende que ainda tem carnaval acontecendo, ainda tem eventos, ainda tem sábado das campeãs, as pessoas ainda não voltaram, tem gente que emenda carnaval. Então, nosso carnaval é de sábado a sábado. Mas tivemos ocorrências grandes de drogas que viriam aqui para a região, né, de apreensões que o CPRV fez, justamente para essa questão, né, de carnaval. Foram apreensões bem grandes, bem consideráveis. Então não adianta, né? As pessoas ainda duvidam. Acho que um dos CPRVs que mais apreende é ali em Rio Bonito, né? Totalmente, Aquela sim. equipe ali Sim. é braba pra caramba, Sim. gente. Eles têm um olhar, né? Eles trabalham com muita inteligência, eles têm muitas informações que chegam para eles. Pelo fato das pessoas acreditarem que de fato ali é um local sério, que de fato, se você passar a informação, aquilo ali vai acontecer, né? Já estão há muito tempo ali, né? O pessoal de Rio Bonito ali já está há muito tempo. Então, eles fazem ocorrências muito grandes. A Via Lagos a BR-101 principalmente, mas a Via Lagos é uma rota muito interessante para o tráfico de drogas aqui da região. Agora, mas João Mota, eu fiquei curiosa aqui, que a gente às vezes brinca aqui, né, que parece que o policial tem um radar. Ele tem gente que, né, vocês param, olham, cismam, aí chama um cachorro, uma coisa, e descobre um negócio lá inimaginável. Como é que é isso? Tem alguma coisa que, por exemplo, que eu sei que não dá para falar também, que pode revelar um segredo, uma estratégia de vocês. Mas o que é isso que a polícia tem? É uma experiência, é intuição ou alguma estratégia mesmo que vocês já usam e que funciona nessa hora? O que garante primeiramente é o princípio da legalidade, né? O policial não pode abordar ninguém porque achou. A gente aborda atitudes suspeitas, a gente não aborda pessoas suspeitas, a gente aborda atitudes suspeitas. Entendi. Então, assim, o que o policial pode considerar uma atitude suspeita é baseado no quê? Baseado no contexto da situação, nas circunstâncias e, obviamente, né, apesar de alguns tribunais entenderem que isso não é um fundamento, mas a gente chama de tirocínio policial, né? É o que o feeling do policial, a experiência que ele tem acumulada durante todos os anos. Então, assim, você tá na terça-feira, a gente sabe que não é um período que vai muito turista para a região dos lagos, num horário que não vai muito turista, meio-dia, um carro que tá com abaixado a traseira.
Ou seja, ele tá com pesado. carga. Ah! Aquilo ali é uma atitude suspeita. É o quê? Ele pode estar levando um produto da Shopee, pode estar levando, né, um sofá Como- pra mulher, Como pode estar com corpo. uns tabletão. mas pode estar trazendo qualquer outra coisa. Então isso aí é uma atitude que o policial vai olhar e fala assim, não, isso aqui realmente Tá cabe. estranho. E a gente, enquanto policial rodoviário, a gente tem um outro atributo, que é o quê? A gente pode parar qualquer veículo que esteja circulando em via pública. Boa. Só que acontece o seguinte, você abordou o cara pra fazer uma fiscalização de O trânsito. cara já assustado ali. O nervosismo também os tribunais entendem que não é, né, um fundamento, porque qualquer pessoa pode ter medo da polícia. É. Só que, por exemplo, você tá vindo da onde? Ah, não, tô vindo lá do Rio. Quem que você conhece lá? Aí o cara... não sei, eu fui lá visitar. Foi visitar o quê? Foi aonde? Fui na rodoviária. Fui no Cristo. Tem foto? Não tenho. É. Pô, você foi no Cristo Redentor. Costa aqui, deixa eu olhar direitinho Você não você, tem o uma carro. foto, você não tem nada. Você mora no Rio de Janeiro? Não. Foi fazer o quê? Não, fui visitar, sou turista. Mas não tirou Foto foto? não. Não sou muito de foto, não. Sou mais reservado. Tá bom, então. Guardo só na memória. Entendeu? Feliz no Guardo simples. só na- É. Guardo só na memória, é ótimo. Então, assim, o que a gente costuma fazer é o seguinte: a gente tem informações que chegam pra gente através do sistema de inteligência da Polícia Militar, né? Que são investigações e tal. Só que grande parte do que a gente pega são atitudes suspeitas. A pessoa está em atitude suspeita, ela sofre uma fiscalização de trânsito e durante a abordagem, aquilo ali vai surgindo. Às vezes é uma placa, o cara tá com a placa um pouco apagada. Pô, mas por que esse cara apagou essa placa? Qual que é interessante? É. Ah, uma placa nova dessas, Mercosul. Amassada às vezes Pô, também. estranho. Né? Pula pra cima. Exatamente. Entendeu? São várias coisas, então, que podem... São várias coisas. Tudo é muito É circunstancial. É circunstancial. circunstancial, né? Eu costumo ver muita questão de horário e pessoa, né? E propriedade do carro. Isso é a chamada inteligência emocional, que é uma capacidade de fazer a leitura através da Totalmente. linguagem corporal, Totalmente. através, né? É muito mais a atitude do que, né? A gente aborda atitude. Agora, tem bandido que é maluco mesmo, que nem esse aqui que tava com, né, com 32 mil. Pô, 31 mil papelotes, gente. O cara, imagina o fedor que não. 36 mil papelotes de cocaína. Imagina o fedor que tava nesse carro de drogas, né? Então isso é outra coisa que também deve favorecer, né? Tem gente que acha que muitas vezes o cão de apoio da polícia é um pastor alemão. Eu já vi até doguinho vira-lata atuando para vocês, né? Com treinamento, vários. A gente tem algumas raças que são mais voltadas pro faro, né? Tanto é que existe mais raças voltadas pra guarda, né? Mas existe a questão a própria raça, ela é mais fácil de adestrar pra certo tipo de coisa. Parece vira-lata, mas às vezes é um cachorro caríssimo, né? É mesmo? Entendi. Pode parecer um vira-lata, mas é um cachorro caríssimo. A polícia, A ela, especialidade dele é o a polícia faro. compra cães, né? A gente não pega, a gente compra. Compra e compra caro. Entendeu? Aí quando aposenta, é aquela comoção, acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho uma fofura. E eu fico, às vezes a gente tem vontade de fazer carinho, não pode. Não pode. Você confunde a cabeça do cachorro. Uma vez eu vou fazer carinho num doguinho no aeroporto, eu tomei uma bronca. Não pode. É porque ele trabalha com estímulo, né? Se você estimular ele pra nada, não tem por que ele trabalhar, né? Tão bonitinho, tadinho, achei ele tão bonitinho andando, todo bonitinho, com coletinho, Não posso ver um cachorro. Coronel, desculpa, Major, dentro desse planejamento aí que a gente viu que funcionou em comparação Réveillon, Carnaval, a gente já tem Semana Santa também vindo por aí. É outro feriado que demanda atenção. Tem algum trabalho específico? Tem algum planejamento que vocês já estão antecipando? Sim, a gente tem feito um projeto lá na nossa unidade que a gente chama de deslocamento seguro, né? E a gente já tem alguns pontos que já são considerados pra gente imutáveis. A gente tem aqueles pontos ali, são pontos que dão certo, são pontos não só de fiscalização, mas também de garantia de segurança, né? Por exemplo, a gente tem alguns pontos em Arraial, Búzios, Barra de São João. Esse da ponte pra gente hoje é imutável, funcionou muito bem no Ano Novo, funcionou muito bem no Carnaval. Então eu acredito que por razões de planejamento, aquilo ali não pode mudar nunca mais. Não pode mudar nunca mais. Não só a questão da prefeitura com a guarda, mas a nossa fiscalização dos ônibus de transporte de excursão, aquilo ali pra gente é pra sempre. Então a gente foi moldando ao longo desses quase 2 anos que a gente está trabalhando na unidade, locais, a gente tem um pacote pronto. Então feriado tal, a gente vai fazer, só aumenta a quantidade de dias. Porque essa
eu posso dizer que essa estratégia que a gente tem traçado, ela tem funcionado muito bem. Os números estão traduzindo isso. A gente traduz isso em redução de sinistro, redução de vítima, redução de morte. Então, isso está funcionando muito bem. Então, na Semana Santa, a gente vai fazer exatamente o mesmo planejamento que a gente está fazendo no Carnaval. A gente aumenta a quantidade de policiais, por exemplo. No Carnaval, a gente trabalhou com 65 policiais a mais diariamente. Se você for quantificar isso durante 10 dias... Todo estado. Só que a gente, na verdade, assim, todo estado, de certa forma. Eu posso dizer que 80% dele é empregado no eixo Niterói, Rio das Ostras. E região... Porque todo mundo prefere vir pra cá, porque é o nosso maior fluxo, né? Se você parar pra pensar em região serrana, né? Entendi. É muito menos, o fluxo é muito menor. A gente tem até algumas ações ali na parte de Farão de São Tomé, que é o pessoal da região do Norte e Noroeste Fluminense que vai. Mas nada comparado. Não se compara. O fluxo todo do Rio de Janeiro, só que é um fluxo que, se você parar pra pensar, é um fluxo internacional, inclusive. Se você parar pra pensar em... Esse ano tivemos muitos turistas argentinos, turistas paraguaios, turistas uruguaios, eles pegam os carros deles e vêm de carro. Olha! Não é incomum você achar aqui verdade. Placa da Argentina, placa do Uruguai, placa do Paraguai. Viagem longa, mas os caras vêm. Exatamente. A gente tem lá Búzios, lá que é a Argentina Mas 2, vem né? de longe, né? Porra. A filial da Argentina. Vem de longe. Então, assim, esse eixo da região dos lagos absorve é um a maior parte do efetivo. 100%. E também das viaturas novas que foram entregues pelo governo do estado. 100%. A gente tentou trocar maior parte da frota nova que a gente recebeu, a gente conseguia trocar 50% da nossa frota. Eu posso dizer que pelo menos 30 veio aqui para a região dos lagos. Que bom, então, que a gente está tendo um trabalho que tem conseguido cooperar todas as forças de segurança para culminar nesse bem-estar coletivo, né? Eu acho que com esse seu posicionamento a gente consegue entender a importância de uma mobilidade urbana eficiente para que a gente, até para o policial também, é menos cansativo. Com né? certeza. E agora, tem um fator que eu entendo que ainda falta para o motorista brasileiro, que é a educação no trânsito, né, Major Mota? Segue ainda essa questão, você vê, né? Trafegar pelo acostamento, mas tem uma outra que sempre é uma preocupação do CPRV, das próprias concessionárias de trânsito, das rodovias, que é o pedido para cuidar do seu carro, né? Vamos verificar se o pisca está funcionando, calibrar os pneus, pneu careca não pode, o cinto está funcionando. Tivemos muitas ocorrências nesse sentido, de carros que não tinham condição de viajar e mesmo assim o pessoal bota na rua. Eu acho que mais do que a estatística, a prática mostra que toda vez que você vai viajar no eixo, vamos botar no eixo Cabo Frio, Rio de Janeiro, eu posso dizer que 100% das vezes você vê um carro parado no acostamento. Todas as vezes que você vai trafegar no eixo Rio de Janeiro, Cabo Frio, Rio de Janeiro, você vai ver um carro parado no acostamento. São carros que o quê? É o cara que não verificou o sistema de arrefecimento do veículo, o veículo ferveu. O cara trocando o pneu do veículo, que pode ser um problema na via, mas você vai ver o pneu tá no arame. E eu acredito assim que a grande responsabilidade do condutor é, por exemplo, o cara vai pegar um trecho noturno. Se ele não olha as luzes do veículo, ele está colocando em risco a vida dele e a vida de todo mundo que está dentro do carro. Inclusive as pessoas que estão fora do carro também. Você tem que estar visível. Durante a noite você tem que estar visível. À frente, atrás, as suas, que a gente chama de setas, luzes de posição. Você tem que estar visível. E a gente vê muito comumente motos sem farol na rodovia à noite, carros sem farol na rodovia à noite, que eu acho que pra mim deveria ser um crime. É uma loucura. Você tá invisível. Pega um caminhão, ele não vai te ver, ele não vai parar. Ele vai passar por cima de você e da sua família e você é culpado disso. O caminhoneiro pode estar no excesso de velocidade, pode estar no que for, mas você está invisível. Não tem como ele parar. Você não consegue parar uma massa de 20, 25 toneladas. Até porque se o motorista também resolver parar no meio do nada... Aí ele causa um acidente atrás dele. Atrás, né? Aí... Então assim, você verificar luzes, você verificar água, você verificar o óleo para você não bater o motor no meio da rodovia, verificar pneu se tiver em boas condições. Eu costumo dizer assim, não vale tudo para viajar. Não vale tudo. Meu carro tá sem condições. Não, mas eu preciso viajar, senão o quê, cara? Vai de ônibus. Vai de ônibus. Blá, blá. Blá, Buser. Hoje a gente tem 1 milhão de possibilidades.
é impossível que se você não viajar com o seu carro, algo horrível vai acontecer. Eu posso dizer que se você viajar com o seu carro nas condições que ele está, vai acontecer alguma coisa ruim. Então, assim, essa consciência que você trouxe muito bem é, inclusive, uma das dicas que a gente costuma dizer para todo feriado. Viajar descansado, não beber e dirigir. A gente pensa que é nada. Coisas óbvias, Cinto né? de segurança, sistema de retenção para a criança. A criança ela não tem condições de cuidar da própria segurança. O cinto de segurança, ele não foi feito para a criança. Aquilo ali pode dar um problema na cervical, pode dar um problema na costela da criança, na parte da clavícula. Por quê? Por isso que na resolução fala, você tem que ter uma altura certa, você tem que ter uma idade certa. Por quê? Porque o cinto de segurança foi feito para adulto. Por isso que a gente coloca assento de elevação, a gente chama de cadeirinha, por isso que você coloca o Moisés. Para quê? Porque a criança ela não tem essa segurança toda sozinha. E ela não vai colocar. Então, coloca o cinto, coloca o Moisés, coloca a criança na cadeirinha, no assento de elevação. Porque a criança, durante um sinistro, ela vira um objeto solto dentro do carro. É lançada pelo para-brisa Exatamente, ela vira um objeto. Então, assim, se tiver um capotamento, ela não só vai sofrer o dano, mas ela vai causar dano em todo mundo que está dentro. Também. Ela vira um objeto. Olha, Entendeu? Um objeto aí de 30, 40 quilos. caramba, hein? Entendeu? Perigo. É um perigo. Então a gente tem que conscientizar o motorista seguinte: não vale viajar a qualquer custo. Não vale viajar. Preciso viajar com o meu carro. Não. Tá Como você segurado. falou muito bem. Uber, Buzer, BlaBlaCar, ônibus. Temos 1 milhão de opções. Divide o carro com o amigo que está com condição melhor. Exatamente. Viajar a qualquer custo. Pode ter um Vai custo na muito alto. locadora, aluga um carro. Faz um ratatá, Exatamente. divide todo mundo. Exatamente. A gente é brasileiro, a gente dá um jeito. Se Agora, articula, irmãozão. A única coisa que a gente permanece aqui chamando a atenção, principalmente dos municípios, né, que eu acho que poderia colaborar muito, é a educação para o trânsito nas escolas no ensino fundamental, principalmente ali nos primeiros anos do ensino fundamental. As crianças gostam de brincar, de trânsito, aquela coisa, e você já vai colocando na cabecinha dele, né, que, olha, tem que parar no sinal, olha, faixa de pedestre, olha, não pode andar no acostamento. Você já prepara um adulto para ele, quando for pegar o trânsito, ele saber Com das certeza. A gente tem experiências muito positivas no nosso sistema de educação para o trânsito lá no batalhão, né, no Comando de Policiamento Rodoviário. A gente tem um projeto de educação para o trânsito nosso. Então, fica aqui já, as prefeituras que quiserem, escolas que quiserem, podem fazer contato com a gente. A gente chama de PROET, né, que é o Programa de Educação para o Trânsito. A gente tem policiais que trabalham voltados para a educação de crianças. Então a gente vai nas escolas. E qual que é o que a gente recebe disso? Não só você cria um adulto mais consciente e responsável, mas a criança cobra o pai. Se ele aprendeu na escola do sinal, do cinto, no celular, O pai bebendo, pegando o trânsito. o que vai acontecer? A criança está no banco de trás ali, o pai no celular, pai, ó, não pode. Constrange. Pai, ó, o sinal tá vermelho. Pai, preciso de segurança. Por quê? Porque a criança ela vai educar o adulto. É um absurdo, mas é o que a experiência nos mostra. A criança educada para o trânsito, ela educa o adulto mais do que às vezes o próprio policial. Do que uma multa. É verdade. Porque tá ali, vai ficar perturbando. Vai ficar, pai, ó, o sinal. Pai, o cinto. Pai, velocidade tá muito rápido. Muito bom, hein, Vini? O radar Kids. Radar Kids, isso aí. É melhor do que o radar do CPRV, aquele que fica lá escondidinho ali Isso aí. e no meio da pista. Aí vem o radar Kids. Papai, você tá... você bebeu, você não pode. Esses dias eu tava vendo uma criança na internet batendo boca com o pai por causa de bebida. É, isso aí. A criança queria comer não sei o que. O pai, virou pro pai, e você que bebe. A gente tem uma prática também na iniciativa privada com os nossos caminhoneiros, né, com os nossos rodoviários. Que muitas empresas, elas têm essa questão de controlar a quantidade de infrações que o caminhoneiro ele comete e tal. O que eles fazem? Eles pagam o salário para a esposa, que se o cara cometer uma inconformidade, o salário da esposa é cortado. Agora você imagina o cara que comete uma conformidade no trabalho e tira o dinheiro da unha da esposa lá, do cabelo. O cara não vai ter paz. Ele vai trabalhar no trabalho por quê? Não vai cometer nenhum. Porque se ele. Cara, se Excelente eu ideia. der um mole aqui, minha mulher vai encher minha cabeça, vai me perturbar, que é o quê? Que é aquela cobrança indireta. Você não tá cobrando o cara, você tá cobrando a esposa. Ideia. A esposa, ó, vai ouvir, vai botar o cara pra ouvir. E às vezes o cara já inclui aquilo no orçamento, né? Exatamente. Vai fazer uma falta, aquela Agora, grana. o cara vai dizer, você tava mexendo no celular, que tava sem cinto, que você deu velocidade.
Agora tem motorista de caminhão aí que é muito doido. Lembra aquele cara lá em São Paulo que simulou o seu próprio sequestro? Aí, por causa daquele cara lá em São Paulo que simulou o sequestro... história maluca, né? Eu fui pesquisar motoristas de caminhão. Nossa, tem cada um drogado, louco. Cada episódio absurdo. Absurdo. Então, quando a empresa toma uma iniciativa dessa, ela, de certa maneira, também está ali eliminando o mau motorista, motorista drogado, que usa o arrebite, né? Com certeza. Eu costumo dizer, e eu vou reforçar sempre em todo lugar que eu puder, o rodoviário, ele move o Brasil. Sem o transporte rodoviário de carga e passageiro, o Brasil não funciona. A gente viu isso naquela... O meu like da última vez foi, sempre vai ser pro rodoviário, porque eles são quem move o Brasil de fato. São profissionais que se dedicam, que entregam suas vidas literalmente, porque muitas vezes eles morrem na rodovia. É verdade. Perdem horas e horas fora da família, longe de casa. Em geral, são responsáveis. São responsáveis, trabalham sério. Tem um ou outro ali que é maluco. Só que a gente tem os malucos em tudo quanto é lugar, né? Tu já pegou um desse, Mota, assim, no que o cara já. tava... Na verdade, eu totalmente transtornado, assim? Eu tava no Paraná, e aí... Ou no Paraná, no Rio Grande do Sul. Eu fui fazer um estágio lá, foi no Rio Grande do Sul. O cara, ele tava sem dormir há mais de não sei quantas horas, mais de 20 horas, sei lá, uma coisa assim. E tem a lei do descanso do caminhoneiro, né? E aí a gente parou ele, e ele visivelmente estava alterado. E ele estava cheio de coisa dentro. Ele estava com o kit completo. Ele estava com maconha, estava com cocaína, estava com rebite, estava com anfetamina, ele estava com tudo dentro do caminhão. Caramba. E na entrevista, conversando com ele, ele falou, pô, você tá quanto tempo sem dormir? Ele, alguns dias, já tô alguns dias sem dormir. O caminhão, ele tava parado há mais de 20 horas, sem parar mais de 20 horas, né? Mas sem dormir, ele tava milhões de anos. 20 horas sem parar o caminhão. Meu Deus, um homem dirigindo 20 horas. Que doideira, hein? E aí... Só no rebite. E aí, ele foi preso, obviamente, a gente tava conversando com ele, só qual foi a questão? Você precisa dar o descanso do caminhão, né? Pra você botar outra pessoa pra seguir a viagem e tal. O que aconteceu? Ele não parou. Ele não dormiu. Ele ficou direto, foi preso e ficou rodando lá e não dormia, porque ele ia ficar ali. Já estava tão drogado. Tava pronto horas e horas. Ele ficou acordado até mesmo depois de preso, ele ficou muito tempo acordado. Mesmo preso no Acho que foi no Rio Grande do Sul que aconteceu isso aí. Mas assim, foi cruel. Que loucura, hein? A gente vê aí os caras aí rodando sem condições de rodar, e aí você pega muito. É uma vida difícil pra caramba, né? Mas o caminhoneiro tem uma vida difícil, porque parar também no acostamento, dormir, ficar muito tempo sem ver a família, enfim. Ainda bem que é a minoria que faz isso. Com certeza. A maioria merece todo o reconhecimento, né? E a gratidão que a gente tem pelo caminhoneiro, pelo rodoviário é sempre importante lembrar. É isso que você falou, é o cara que move o Brasil, 100%. literalmente, né? Bom, Major, tem alguma coisa que a gente não falou por aqui que você julga importante? Até a título de mesmo orientação de motorista. Eu gostei dessa história do Uber, porque muitas vezes a gente está ali mexendo, né? Então esse negócio aqui do suporte ali na tela, aquilo, dependendo da interpretação do policial, pode virar uma multa. Então o melhor é evitar, né? Evite. Quer mexer no celular? Para numa vaga, para no local seguro, autorizado. Mexe no celular tranquilo, pode ficar lá o dia todo lá se for uma parada autorizada. Pra gente evitar o acidente, né? Pra gente evitar o sinistro, pra gente evitar a vitimização. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Pra mim é um prazer imenso. A gente que agradece. E sempre fazer as mesmas recomendações. Vai pegar a estrada? Descansa. Não bebe. Verifica seu veículo. Criança no dispositivo de retenção. Usa o cinto. E conte sempre com a Polícia Militar. Precisou? Liga o 90. A gente vai chegar no local, né? As viaturas agora daqui da região dos lagos. Sempre foram muito reforçadas, novos. né? Exatamente. E nos períodos de feriado, ter sempre essa atenção. E não vamos trafegar no acostamento. Você sabe que outro dia alguém virou pra mim e falou que estava liberado em casos de feriado, uma coisa dessa. Uma loucura. Joguei no Google, não vi nada disso. Falei, gente, as pessoas inventam. E ficar sempre achando, né, que a polícia não está vendo. Pode ter certeza. Você vai cometer a sua infração, vai chegar a sua notificação da infração lá, porque o policial viu, ele registrou, fez o auto e você vai ser punido por isso. O motorista brasileiro é um dos mais mal educados do mundo. Isso é uma vergonha da gente. A gente vê melhorar, mais uma vez, né? Aqueles que muito cobram por aqui não teriam condição de dirigir nos Estados Unidos, na Europa. Com certeza, com certeza. Porque é um rapidinho ser preso, e lá qualquer infração de trânsito você vai pro juiz, né? Nos Estados Unidos, se você cometer alguma infração de trânsito, você é levado pro juiz. Você vai lá responder lá na corte. Não é brincadeira, não é uma multinha, não vai lidar ali. Vai tomar multa também, vai lá pro capa preta lá pra conversar.
O negócio é mais sério, o buraco é mais embaixo. É isso, minha gente, 11 horas e 5 minutos. Vamos botar a vinhetinha pro Major Mota, quero ver aí o que ele vai dar, o like e dislike dele, se ele mudou, vai ser o mesmo, né? Vamos lá, atenção. Major Mota. Like e dislike. Momento aguardado, seu like nesta sexta-feira, finalizando o carnaval já, vai pra quem? Meu like vai para todos os prefeitos da região dos lagos, né, que fizeram um carnaval mais organizado, mais ordeiro, né, com todos esses quesitos que a gente trabalhou aqui. Então, todos os prefeitos, todas as prefeituras, todos os funcionários públicos, guardas municipais, controladores de tráfego, né, que fizeram esse carnaval um carnaval muito melhor. É verdade, né? Foi bom. Excelente. Eu dou like no seu like também. E o dislike? O dislike vai ser sempre para aquele motorista irresponsável, aquele motorista que bebe, aquele motorista, né, que é inconsequente e não pensa no outro, né, que dirige sozinho, né? Apesar de a gente estar com uma das maiores frotas do mundo, o cara insiste em dirigir sozinho para ele mesmo, né? É verdade. Brilhante. Esse é o Major Mota, ele que é responsável pelo CPRV aqui da nossa região, atuando para defender você, motorista, proteger você que quer chegar com segurança e ir e voltar na paz do Senhor, né, minha gente? Exatamente. Porque eu vou te falar o seguinte, as pessoas às vezes reclamam de um radar eletrônico, mas se não é por esses radares eletrônicos, a vida ia ficar muito mais descontrolada. Tô mentindo? Nem um pouco, nem um pouco. concordo. Pode com a Polícia Militar. A gente conta mesmo. Obrigada, Major Mota. Sempre Obrigada prazer. também ao Rapizo, que está aqui acompanhando o Major Mota. E a você, ouvinte e telespectador, me dá um segundinho que a gente vai ali e já volta, tá? Até